Salve, amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do Senhor Jesus seja convosco. Mais uma vez, eis-me aqui, fazendo a vontade de Deus para a honra e glória dele. Amém, meus irmãos? A obra, ela não para, ela apenas se aperfeiçoa, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de um assunto assim muito interessante e trazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas, né, de algumas pessoas e inclusive também trazer um pouco do meu testemunho para a edificação da igreja. Amém? E para que o nome de Deus venha a ser glorificado e exaltado. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar sobre: o crente pode se irar? Se eu se irar, será que eu não tenho o Espírito Santo de Deus? Eu tenho espírito de engano porque eu me irei? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Como eu devo me comportar se eu realmente tenho o Espírito Santo de Deus em relação a uma situação desconfortável ou desagradável? O que é que eu devo fazer? Vamos para a palavra? Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Fala sobre apresentar o nosso corpo vivo em sacrifício e ser transformado pela renovação do vosso entendimento. E dentre esse sacrifício vivo está a renúncia. É quando você renuncia às vontades da carne. Coisas que outrora você fazia, você agora, como nova pessoa em Cristo, passa a não fazer mais. E ainda que a vontade venha, você está preparado para renunciar. Por quê? Porque agora você passa a estar com o Espírito Santo de Deus, que nos convence todas as coisas. Amém, meus irmãos? Uma vez que você tem o Espírito Santo, você passa a ter clareza e entendimento das coisas, das circunstâncias, das situações e da vida. Amém, meus irmãos? E quando você tem entendimento do Espírito que você tem, você entende que você está sendo transformado. Você passa a ser transformado e você entende que você ainda está no processo, que o processo de transformação é um processo longo, não é algo que é do dia para a noite, ou da noite para o dia, ou da tarde para a noite, ou do dia para a tarde, entende? É um processo contínuo no dia a dia após dia. O que é que acontece quando alguém te irrita, tira a sua paciência, então você fica na dúvida, porque muitas das vezes o diabo usa as pessoas para tirar você do propósito de Deus. Muitas das vezes o diabo usa as pessoas para tirar você ali da tua paz, tirar a tua paz. E muitas das vezes usa um familiar, usa uma pessoa no seu trabalho, usa um vizinho na rua, usa uma criança, um cachorro, um gato, né? Usa até seu esposo, sua esposa, seu filho, usa também um irmão da igreja, usa o pastor, a pastora, seja lá quem tiver na brecha que dá legalidade ao inimigo. Então o diabo ele passa a usar essas pessoas para te atormentar, para tirar a tua paz. E se você não vigiar, você acaba caindo. Os filhos das trevas, eles são prudentes. Eles são prudentes em querer fazer o mal, em tirar a presença que você tem, que é o Espírito Santo de Deus. Então o inimigo ele investe. Quanto mais brecha dá, quanto mais legalidade dá, mais o diabo usa. E muitas vezes você perde a paciência, porque a paciência ela tem limites. Mas uma vez que você está no Espírito Santo, a sua paciência ela é ilimitada. Por quê? Porque você está na visão. A Bíblia fala que é para nós orarmos e vigiarmos. A partir do momento que você se consagra, está em oração, está em vigilância, você vai perceber quando o inimigo está jogando um laço. O diabo, meus irmãos, ele usa pessoas, muitas das vezes dentro da congregação, para se levantar contra você, para procurar saber da tua vida, do seu passado, para querer passar o seu passado na sua cara, sendo que a Bíblia fala que uma vez que nós estamos em Cristo, né? Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, eu confesso que Ele é o meu Salvador e o teu também, em nome de Jesus. Eu creio que aonde você estiver ouvindo esta mensagem, eu creio que Jesus ele vai chegar em você, vai te alcançar e vai fazer a sua redenção, assim como Ele fez na minha vida. Amém, meus irmãos? Então, uma vez que você confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, Filho do Deus Altíssimo, aleluia, e que Ele morreu na cruz do Calvário,
derramou seu sangue na cruz para ressuscitar no terceiro dia, tomar a chave da morte de Satanás, a chave da vida. Aleluia, louvado seja Deus, para nos resgatar, para que o inimigo não venha colocar as mãos dele sujas na nossa alma. Nova pessoa você é. A Bíblia é bem clara. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então você passa agora a ser uma nova pessoa em Cristo e ninguém, piorou liderança, pode te acusar de nada. Porque Jesus, ele passa a ser o nosso advogado fiel, que está sentado à direita do nosso Pai. O nosso Deus, que ele é o nosso juiz. Ninguém mais pode nos julgar, só Deus. O julgamento pertence a Deus. E toda acusação, ela é diabólica. Porque quem vai nos acusar, quem fica nos acusando é Satanás. Então qualquer pessoa que pega uma nova pessoa nascida em Cristo, principalmente dentro de congregação, e fica acusando, essa pessoa está com espírito diabólico. Porque a palavra, ela é bem clara. Você aceitou, você fez uma aliança com Deus, você creu que Jesus é o teu Salvador. Eu tenho crido todos os dias. Amém? Então o inimigo, ele usa das suas artimanhas, fica usando pessoas para se levantar, às vezes até um pastor, uma pastora se levanta contra você, começa a pregar em cima da sua vida, né, da sua vida, às vezes são coisas de sua casa. O pastor, a pastora traz para o altar e começa a soltar indireta, começa a perturbar, os irmãos começam a achar pecados que você não tem, dizendo que você está pecando, que você está blasfemando, que você está assim, que você está assado, e diz que você está com espírito de engano, igual como fizeram com Jesus, dizendo que ele operava em nome de Beelzebul, né, que Jesus tinha demônios. Então eles vão fazer a mesma coisa com você. E muitas das vezes te atacar ou até te agredir. Entende, meus irmãos? Quantas vezes o inimigo não usou pessoas contra mim para me tirar a minha paz, a minha paciência? E eu não vou mentir para vocês não, meus irmãos, porque hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu sou sincera. Amém, meus irmãos? Sincera em Cristo. Quantas vezes o inimigo não usou pessoas para tirar a minha paz? Quantas vezes eu não fui atacada, ofendida e tive que me calar? Porque ali, nesse momento, eu vi que eu tenho um espírito de mansidão. E foi ali, nesses momentos em qual eu passei, foi que eu vi que eu realmente tenho o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu vi a mansidão, coisa que eu nunca tinha quando estava no mundo. Porque quando eu estava no mundo, né, vivendo as obras do mundo, fazendo as obras do mundo, alguém tinha que pensar duas vezes em me contrariar, porque a minha mão já ia certa na cara. Era garrafa, era pau, era faca, era tudo. Eu metia pela frente. E hoje em Cristo você vê pessoas te ofender, falar coisas que você não é, ou pegar o seu passado, que é uma estratégia do diabo. É pegar seu passado e jogar na sua cara. E isso é contra a Bíblia, porque a palavra diz que uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova pessoa. E muitas das vezes o diabo usa líderes para jogar na sua cara o seu passado. Meus irmãos, tem pessoas que nem te conhecem, mas só para te acusar, para fazer coisas ruins contra você, a pessoa vai no seu bairro, procura saber outras igrejas que você passou, que eu acho isso um absurdo, obra diabólica. As pessoas vão em outras igrejas para saber aonde você congregou, para saber quem é você, o que você fez, o que você deixou de fazer. A pessoa procura saber seu histórico, onde é que você mora, o que você já fez, seu passado, para chegar na igreja, criar uma dissensão e colocar pessoas contra você e começar a fazer acusações. Creia em Deus no que eu estou dizendo para vocês, existe. Existe pessoas assim dentro das igrejas, dentro das congregações, e existe pessoas assim liderando hoje, que eu acho um absurdo gente assim estar liderando, porque eram para ser discipulados. Eram para essas pessoas estar sendo discipulados. Entende? Não era para estar em cima de um altar, é responsabilidade. Trabalhar com almas. Então, em vez de abraçar, em vez de ajudar, não, essas pessoas, elas machucam mais ainda, elas batem mais ainda, e isso não condiz com uma liderança. Isso não condiz com um pastor, com uma pastora, são pessoas completamente endemoniadas.
Cuidar das almas, liderar um povo é responsabilidade. É compromisso com a obra que nós temos com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, vocês que são líderes, façam o seu trabalho com decência. Perder tempo, querer vasculhar a vida dos outros. Você é detetive ou é pastor ou é pastora? Porque quem tem o espírito acusador é Satanás. Satanás que é acusador, né? O diabo é ele que é acusador. Então, uma vez que você começa a procurar a vida das pessoas, vai escolher a vida das pessoas para querer jogar o passado dela, a vida delas, que elas passaram, tormentas e tantas coisas ruins, que já caiu no esquecimento, porque a pessoa está sarada, ela está sendo curada. Então, uma vez que caiu no esquecimento, você vai pegar, vai mexer na ferida para fazer o irmão sair da igreja, para fazer a irmã sair da igreja. Não é de Deus. Deus não está nisso. Onde é que Deus está nisso? Onde é que está escrito na Bíblia que é para um líder fazer isso? Não está escrito. Então, se não está escrito, não está de acordo com a palavra. Porque a Bíblia ela é a nossa instrução no nosso dia a dia. As pessoas que estão liderando estão precisando mais meditar nas Escrituras. Vocês precisam ler, vocês precisam meditar, vocês precisam examinar as Escrituras para saber como é que uma liderança tem que se comportar. E até quando as ovelhas, né, os irmãos estão em atrito, vocês têm que saberem resolver a situação. Tem muitos aí que jogam fogo na lenha. Os irmãos, as ovelhas estão ali assim, engafiando, brigando, ficando dispersas. Tem líderes que, em vez de ir lá procurar acalmar o rebanho, não, eles botam fogo na lenha. Então, assim, o inimigo usa mesmo. E quando é que você sabe que você tem o Espírito Santo? É quando você tem que se calar perante a situação. Porque tem gente que fica endiabrada, fica agressiva, se possível quer ir para cima para bater, tem gente que quer xingar, tem gente que quer fazer... Olha, meus irmãos, tem gente que nem a casa do Senhor respeita. Eu já presenciei gente xingando nomes terríveis dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da casa de oração do Senhor. E liderança, xingando nomes terríveis dentro da casa do Senhor. Dá até vontade de falar o nome, mas eu não vou falar para não escandalizar. Não é a minha intenção. Mas a minha intenção aqui é trazer uma clareza, né, que tem pessoas que estão sendo um câncer no meio evangélico. Estão sendo um câncer, estão destruindo o evangelho. Estão afastando as pessoas da igreja. Então, assim, quando você vê que você tem que se calar perante algumas afrontas, é aí que você vê que você está no caminho certo. É aí que você vê que você está no Espírito Santo. É aí que você vê que você tem um espírito de mansidão. É quando você diz não para Satanás. E quantas vezes não já aconteceu a situação de eu ser ofendida por alguma coisa e dar vontade de responder às alturas e o Espírito Santo falar não? Quantas vezes não já deu vontade de picar a mão na cara porque a vontade ela vem e você passa por essa provação? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém para o mal, porém Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, que é para Deus ver até onde é que vai a nossa fé. Até onde é que vai a sua posição, seu posicionamento. Entende? Então Deus ele permite sim passar para ver qual é a atitude que você vai tomar. Quantas das vezes não já me deu vontade, sim, de picar a mão na cara, de dar umas bofetadas para ver se esse diabo sai dessas pessoas? Quantas vezes? É o diabo falando, vai lá, pica a mão. Vai lá, faz assim, faz assado, conta o esporro, bota para fora, fala tudo. E aí o Espírito Santo fala, não faça. Hoje você é uma nova pessoa. Você fez uma aliança e você não pode quebrar essa aliança. É aí que você vê que você tem o Espírito Santo de Deus. É aí que eu entendi, compreendi o que é o Espírito Santo.
É quando ele fala dentro de você, de dentro para fora, porque a voz ela é de dentro para fora, ela já não é mais de fora para dentro, porque o Espírito Santo de Deus, em muitas pessoas, ele não faz moradia, porque as pessoas ainda estão sujas, estão cobertas de lama, mas em algumas pessoas que procuram realmente a palavra, procuram viver a palavra, procuram se santificar e renunciar, você passa a se limpar, e aí sim, o Espírito Santo de Deus agora, ele passa a fazer moradia. E aonde tem a luz, que é o Espírito Santo de Deus, não há trevas. Que a própria Bíblia fala que não há comunhão a luz com as trevas. Você passa agora a ser luz. E aonde a luz chega, as trevas ela tem que cair por terra. Então você passa a renunciar, a dizer não, não para as velhas obras. E todos veem que você realmente está liberta, que você agora é uma nova pessoa. Todos veem que você agora tem uma nova atitude. Todos veem que você agora é realmente uma discípula de Jesus e que você segue, que você vive o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo e que você está realmente preparada para seguir na marcha, que você está realmente preparada para exercer o seu chamado. É nessa hora que você vê que você está realmente preparado, preparada. É quando você renuncia. Se você está nos caminhos do Senhor e você não tem condições de renunciar, então você ainda vai precisar ser trabalhado. Você ainda vai passar por muitas coisas até você chegar nesse patamar, porque você precisa renunciar. Essa é o nascer de novo, é as novas obras. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz, olha, irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Além de você não fazer a vontade de Satanás, né, quer ser uma pessoa agressiva, xingar, ser baixa astral, como muitos aí são, se escondendo atrás de uma Bíblia, atrás da capa da Bíblia, que está só de capa, né? Você passa a fazer diferente. Você está ali, você não vai dar lugar a Satanás, e você vai orar, vai pedir perdão a Deus, e vai perdoar o teu irmão, porque ainda tem isso, você tem que perdoar. Você é ofendido, você, muitas das vezes, tem gente aí que toma porrada, tem muita gente que faz tantas coisas que o diabo faz, né? Os irmãos que são usados por Satanás, tem os irmãos que são usados por Deus e tem os irmãos que são usados por Satanás. É o joio e o trigo, né? E naquele grande dia vai ser separado em nome de Jesus. Então, meus irmãos, você ainda tem que pedir desculpa, perdão, orar a Deus, antes de dormir, né? A Bíblia ela é bem clara. Irai-vos e não pequei, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por quê? Porque se você não pedir perdão, irmãos, irmãs, e se você não perdoar, se você não pedir perdão a Deus e você não perdoar aquele seu irmão que te ofendeu, mesmo ele estando errado, quando você vai dormir sem pedir perdão, esse acontecimento, essa ira passa a se transformar em ódio. Passa a se transformar em ódio e isso vai prejudicar a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus, a sua aliança com Deus. Passa a se transformar em um rancor e isso pode até te trazer uma doença física. Então, se você quer dormir bem, não ter pesadelo, não ser atacado, não abrir brecha, porque uma vez que você tem uma ira dentro de você, um ódio, um rancor, você passa a abrir brecha para que o inimigo venha jogar setas, dardos inflamados, sabe, em você e causar uma série de doenças no seu corpo físico, sabe, no seu emocional. Então vem tantas coisas, aí vem a depressão, vem a tristeza, vem tantas coisas, aí depois você não quer mais congregar, você já fica dizendo que você está traumatizado, que você não quer mais congregar, ou que você não quer mais visitar nenhuma igreja, ou que você não quer mais ouvir a palavra, que Deus deixou você passar por isso, por aquilo, porque tudo é culpa de Deus, né? E aí o irmão sempre tem mania de dizer quando está passando por tribulação, é culpa de Deus, não é culpa sua que às vezes você não vigia. Tem muitas vezes que tem guerras que nós mesmos trazemos para nós. Entende? Então, o irmão está com o espírito do diabo, o irmão está com o diabo, está com Jezabel, está com seja lá o que for. Você tem que estar na vigilância para saber que ele está sendo usado pelo inimigo e não entrar na onda dele.
entende? E ter autoridade e ousadia de falar. Que meu Deus te repreenda em nome de Jesus. Vão pregar, pregue a palavra, sejam acolhedores. Como é que uma pessoa, né, sai da sua casa, ou sai da igreja, sai da congregação, para investigar a vida de uma pessoa, para saber o que, é que a pessoa fez, o que, é que a pessoa não fez? Só Jesus, pela misericórdia, eu não consigo compreender isso. Já aconteceu algumas coisas comigo, mas também eu tenho ouvido relatos de muitas pessoas que estão passando por alguns problemas semelhantes. Eu acho isso uma vergonha. Uma vergonha. Está na hora desses pastores começarem a fazer um curso de psicologia, né? Uma terapia, alguma coisa assim desse tipo, que é para poder estarem preparados para pastorear. E às vezes a pessoa, né, esse líder, não tem nem demônios, mas tem algum problema psicológico. E é por isso que tem que ser averiguado a vida dessas pessoas, investigado a vida dessas pessoas que estão, né, sendo colocadas como lideranças, porque muitas das vezes eles apresentam algum distúrbio, algum problema do passado, né, alguma coisa do que viveu na vida de vocês, né, alguma coisa que viveu no passado na vida deles. Muitos aí não estão libertos. Então pega uma pessoa dessa, despreparada, e coloca para liderar, né, para cuidar da vida espiritual de uma pessoa. É um perigo que uma pessoa dessa leva uma outra pessoa para o inferno. É por isso que a Bíblia diz que como pode cego conduzir cegos? Ambos cairão no buraco. Então é preciso primeiro estar liberto. Se liberta primeiro, né? Vai aprender novamente, volta do início, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, porque vocês condenam suas próprias vidas com as atitudes que vocês têm dentro de uma igreja, dentro da congregação. Então vocês estão condenando a si mesmo com as atitudes que vocês estão tendo. Porque essas atitudes não é atitude de amor. Não é o que Cristo pregou. Não é o exemplo que Jesus deixou. Entende, meus irmãos? Então, se quer ser realmente discípulo de Jesus, siga a palavra. Siga o que está escrito. Amém? Que é para que Jesus ele venha se alegrar com as nossas atitudes. Nós temos que ser cristãos fervorosos e seguir a palavra. Amém, meus irmãos? Porque naquele grande dia haverá o julgamento. Haverá o julgamento. Então, vamos nos preparar. Enquanto há vida a esperança, há tempo de mudar. E vamos fazer isso agora. Amém? Que é para o nosso Deus ele se alegrar. Ele está olhando e vê que nós estamos indo pelo caminho certo. Que é o caminho que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque a maioria aí não estão preparados. Estão causando dissensões dentro da igreja. Entende? É por isso que muitas igrejas estão fechando também. Né? É uma confusão, espírito de confusão, que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Vocês não são exemplo, não. Não são todos, mas a maioria dos pastores estão precisando de libertação. Depois quer ajudar a libertar os outros. Se vocês mesmos nem são libertos, porque traz fofoca para dentro da igreja, espírito de acusação, né? Briga, confusão, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Deus não está nisso, não está na direção de Deus. Então é preciso rever. É por isso que hoje nós temos que ter cuidado de onde é que nós vamos congregar. Não vá de vez. Eu, por não saber também, não ter experiência, estava querendo me jogar em qualquer lugar. Mas Deus sabe o que faz. Às vezes Deus sopra justamente para nós passarmos por certas situações, né? Para que nós venhamos a aprender. E não pregar o exemplo de certas pessoas para nós não sermos que nem essas pessoas, porque Deus não está se agradando. Deus está triste com a igreja. Deus está triste. O meu espírito, ele se entristece. Muita gente se afastando, saindo da igreja por causa disso. Então, assim, vai visitar, fica visitando o templo, entendeu? É seu direito você conhecer a igreja, conhecer o pastor, conhecer a pastora, conhecer as ovelhas, conhecer ali aquela casa de oração, para saber se Deus está no negócio mesmo,
né? Ver a índole do seu pastor e da sua pastora. Somos nós, ovelhas, que temos que ver quem vocês são. Se realmente vocês estão preparados para poder estar liderando. Somos nós, não é vocês que tem que olhar a nossa vida. Vocês têm que nos abraçar. Vocês têm que fazer discípulo, nos discipular, nos preparar para fazer uma boa obra. Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, eu poderia até falar mais coisas, mas para não escandalizar, entende, meus irmãos? Eu vou terminar, vou parar por aqui. Mas vamos rever aí, vocês que estão na liderança, rever mais esses conceitos, né? Ora mais, jejuar mais, fecha a boca, para de comer, entre em jejum, entre em oração para estar mais sensível à voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus para que vocês venham saber liderar, para que vocês venham saber orientar, dar conselhos. É importante, que tem muita gente ferida dentro das igrejas, que eles vão em busca de ajuda, né? Então, é importante estar sensível à voz do Espírito Santo para saber o que fazer, o que falar, como se comportar. É importante. E façam um curso de psicologia. Amém, meus irmãos? Façam uma terapia. Isso vai ser bom para vocês, vai ser bom para o chamado de vocês, vai ser bom para o ministério, vai ser bom para a igreja, vai ser bom para a sua vida. É o que eu aconselho a cada um. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo em nome de Jesus. Paz e graça a todos.